Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso podcast Eu, um Café e um Testemunho. E a nossa missão aqui, ó, é levar para você testemunho que possa fortalecer cada dia mais. E eu quero convidar você hoje, fica até o final que hoje vai estar uma bênção, né? E nosso convidado de hoje, Daniel Vicente. Prazer te conhecer, meu querido. Obrigado. É um prazer, um carinho te receber aqui. Amém. Na nossa lista lá, você estava lá sempre para te convidar, nunca deu certo. Agora o horário bateu, né? Amém. É um prazer. Para quem não te conhece, Dani, se apresenta pra galera aí. Bom, eu sou Daniel Vicente, 36 anos, casado, sou do Ministério Bola de Neve, né? Tô lá há 3 anos, sou do Ministério de Louvor, né? Benção. Graças a Deus aí, Deus tá me abençoando no ministério aí, né? Uma coisa que eu venho buscando bem antes, na verdade é a música, né? Bem antes de me converter, mas aí eu tive todo o entendimento que não era no mundo que eu ia encontrar isso assim na igreja. Glória a Deus. Ô Dani, a gente aqui sempre bate um papo antes de fazer o testemunho. Uhum. Mas o Senhor me tocou no meu coração hoje. Tava ali, Deus tocou no meu coração. A gente vai fazer o seguinte hoje, a gente vai fazer diferente. Amém. Nós vamos contar o teu testemunho e através do teu testemunho a gente vai elaborar umas perguntas aqui. Amém. Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, agora Daniel Vicente vai dar o testemunho para ele. Agora, para vocês contar o teu testemunho agora, Daniel. Fica à vontade. Depois, quando você terminar, a gente elabora umas perguntas. Pode ser? Amém. Amém. O meu testemunho é meio trash, né? Pode, Dani. Começa do começo até... Amém. Então, meu testemunho é mais ou menos assim. Tipo, eu sou um cara que tive uma infância bem perturbada, assim. Bem trash, né? Fui uma criança que cresceu em meio à violência doméstica, né? Então, é uma coisa que veio de lá de trás. O meu avô batia na minha avó, né? Eu cresci vendo o meu tio batendo na minha tia, a minha mãe apanhando do meu pai, né? E eu tive uma infância bem pobre, né? Eu morava na periferia, sou do ABC Paulista, né? Sou de São Paulo. Então eu morava ali na periferia de São Paulo. Então, lá é mais ou menos assim, né? É um mundo de ninguém, né? Não tem lei, na verdade, lá dentro, né? Então, o que acontece ali, fica ali, né? Então, era muito assim, porque acontecia em casa, e como as casas eram grudadas uma na outra, eu sabia que acontecia na vizinha também, porque dava para ouvir, né? Então, era bem nítido isso, né? Essa violência, que existe até hoje, né? Mas hoje você vê que é mais escancarado, né? Assim, você vê que acontece e a mulher, ela tem a oportunidade de denunciar. Eu acredito que lá atrás não tinha, né? Então, já cresci com esse trauma. Já cresci com esse trauma dessa violência doméstica. Então, eu já cresci com muito medo do meu pai. Meu pai, ele era uma figura que me dava medo, né? E aí, o que acontece? Eu já cresci essa criança com medo e tímido, né? Então, eles tendo que trabalhar, meu pai e minha mãe, eles me deixavam só. E nessa deles me deixar só, eu me via responsável pelas minhas irmãs, que não tem muita diferença de idade minha. Então, eu me via cuidando das minhas irmãs com 7, 8 anos, e eu só em casa e cuidando das minhas irmãs. 9 anos, assim, até esse tempo. E aí, o que acontece? Eu sempre fui muito grudado com a minha mãe, né? E a minha tia casou, e minha mãe era muito ligada com essa minha tia. Minha mãe ia visitar essa minha tia. E essa minha tia tinha um cunhado que, na época, eu tinha o quê? Uns 7 anos, 6 anos. E ela tinha um cunhado que tinha uns 19 na época. E esse cunhado dela, ele me abusou sexualmente, né? Só que assim, o que acontecia? Eu ia pra lá com a minha mãe, ele me chamava pra brincar com ele, né? E isso foi acontecendo durante muito tempo, assim, acho que 1 mês, 2 meses, assim, direto. Só que nisso que foi acontecendo, né, tudo, eu comecei a achar que era certo o que ele fazia comigo, né? Eu já comecei a olhar os meninos de forma diferente, porque o que ele fazia comigo, eu falei, se o tio faz isso comigo é porque é certo. Então, eu já comecei a olhar os meninos de forma diferente. E eu cresci uma criança tímida, mas com
desejos, vontades, né? E amém. Só que assim, ele me ameaçava, ele falava, se você contar isso pra tua mãe, eu vou falar pro teu pai, porque todo mundo sabia o que acontecia com a minha mãe. Vou contar pro seu pai vai bater na tua mãe. E eu não queria isso, então eu escondi isso até os meus 24 anos. E aí, eu cresci essa criança tímida, comecei a ficar diferente, né? Aquele menino mais diferente, mas comecei a andar mais com as meninas na escola, e aí nessa, os meninos já começavam a zoar, enfim, né? E aí já esse trauma, né, de escola também. Então, além de sofrer o que sofri lá, né, com a família e o abuso sexual, já estava sofrendo na escola, né? Então, esse sofrimento na escola foi até o colegial. E não me envolvia com ninguém, não ficava com ninguém por esse motivo, né? Isso que aconteceu. E aí, chegou... Eu comecei a me envolver, assim, com menininha na escola. Lá eu já estava no segundo colegial, já estava quase terminando a escola. Aí foi quando eu me envolvi com uma pessoa... Ainda não tinha, né, tido experiência homossexual ainda. E aí eu comecei a ficar, tal, não sei o que, com uma menina aqui, outra ali e tal. Mas eu ainda tinha aquele negócio, né, obscuro, ainda que eu... Aí foi quando, ainda na escola, foi quando eu conheci a galera da minha primeira banda que eu tive. Aí eu conheci essa galera, nessa primeira banda que eu tinha, eu conheci uma guria que ela era, ela é, até hoje, homossexual. E ela ficava pra mim assim, você só você não assume e tal. Sabe aquela coisa, aquela jogada? Eu, não, tal, assim, não, tal. Enfim, ficava jogando, né? Mas mesmo assim, não. Aí aconteceu que eu comecei a namorar a amiga dela, né? Que estudava na mesma escola. Comecei a namorar a amiga dela, tal, não sei o quê. Foi ficando sério, até que a gente foi morar junto. Aí moramos juntos 5 anos, eu e ela, tal. E aí, né? Porque eu, na verdade, eu não queria aquilo pra mim, né? O meu pai, depois de que ele se separou da minha mãe, ele se converteu, né? Então, ele levou a gente pra igreja, tudo, apresentou a gente tudo, né? Ele se converteu e mudou. Hoje ele é uma outra pessoa, né? Mas eu tinha muito temor, né? Porque meus 10 anos ele começou a levar a gente pra igreja. Então eu tinha muito temor, muito medo disso, né? E, enfim. Até um certo tempo, até a adolescência, né? Porque, não sei, a adolescência parece que te dá mais coragem de fazer as coisas, eu não sei, né? Você fica sem medo, parece, de fazer as coisas. Você quer... Eu acredito que quando você é adolescente, você quer... Como que eu posso dizer? Desafiar, né? Na verdade, seus pais, mostrar que você... é forte, né? Enfim, foi isso que aconteceu comigo. E aí eu já morando com essa mulher, né? Com essa minha primeira esposa que eu tive, né? Ainda não tinha me envolvido com homem ainda, mas ainda tinha, né? O que aconteceu? Comecei a trabalhar à noite, né? E aí começou a ter muita festa em casa, comecei a trazer muita gente, já tinha banda, já tocava pra todo quanto é canto, tal. Aí já bebia, eu tinha conhecido a bebida, tal. Já bebia tudo, já fumava também, fumava cigarro, tal. E aí, nessa pegada aí de festa, ela conheceu uma guria. E aí, ela me traiu com essa menina. Aí foi o ápice, né? Foi o ápice, porque a gente já não tava bem, tava brigando, ela tinha perdido um filho, né? Ela engravidou e ela perdeu um filho, então eu tava sofrendo aqui, tava ainda, né? Absorvendo tudo aquilo. E aí a gente terminou. Quando ela terminou foi quando eu coloquei. Falei, ué, quer saber? Todo mundo já fala mesmo, então não tô nem aí, né? E aí foi aonde que eu me joguei aí, nesse mundo, né? De GLS. E aí também eu conheci droga, aí já comecei a fumar maconha, já comecei a cheirar cocaína, tudo isso. E aí aí comecei a ir pra balada, parada gay, vixe, meu Deus do céu, né? Só que assim, uma coisa que eu sempre digo, assim, que foi que aconteceu a partir do momento, da primeira vez que aconteceu,
eu sempre tive muito temor e respeito pelo meu pai, muito temor a Deus. Mas eu senti que a primeira vez que eu fiquei com o cara, eu senti, eu digo isso pra todo mundo, que o Espírito Santo, sabe? Tipo, agora é você, sabe? Tipo, eu senti eu me distanciando mesmo do Espírito Santo, assim. Quando aconteceu, assim. Falei, algo aconteceu, assim. E aí, cara, foi só treva, né? Foi só treva, porque eu fiquei nessa porque o mundo de LS é isso. Você tem um leque de opções, né? E você nunca fica sozinho, né? Você sempre arruma alguém. Sempre arruma alguém. Porque é o que eu sempre digo. Porque os homossexuais, na verdade, eles trocam muito de casal. Não tem um casal fixo, né? Não tem um casal fixo. Porque sempre falta algo. Sempre falta algo, né? E aí foi essa. Aí eu conheci um cara, né? Eu conheci um cara, dois anos já que eu já tinha me assumido. Aí eu conheci um cara e fiquei com esse cara mais 5 anos. Cara, foi assim, um tempo na minha vida que eu sofri demais, demais, demais. Por ciúmes, depressão, porque eu tava jogado mesmo nas drogas, né? E nesse tempo aí, primeiro tempo, antes, né? Quando eu terminei com a minha primeira esposa, eu tentei um suicídio. Aí não consegui. Tentei suicídio, não consegui. Aí tá, aí me joguei aí no mundo de LS, aí fiquei. Aí quando eu tava com esse cara, eu tentei o segundo. Por causa da depressão da droga mesmo, bebida e enfim. Tentei o segundo, também não deu certo. E aí, eu fiquei 5 anos com esse cara e a gente terminou. Fiquei, cara, no fundo do poço mesmo, fundo do poço. Aí conheci aí, tava até falando com os meninos aqui, que aí nesse tempo eu conheci uma menina que tinha acabado de sair da prisão, assim. Cara, e ela era misericórdia. Trash. E ela saía assim, ela é uma menina assim que, meu, eu oro por ela sempre. Porque ela saía pra se prostituir, pra comprar droga, e eu ia com ela assim, tipo, né? Não me prostituir, né? Porque, na verdade, né? Eu já fazia isso sem, né? Mas ela fazia isso pra comprar droga e sair. Então, eu tava o tempo todo com ela. E o irmão dela, ele assaltava. E aí ele falou assim pra mim uma vez, olha, eu tô com uma arma em casa, eu vou deixar qualquer coisa, você guarda a arma pra mim na tua casa? Eu falei, com certeza. Só que por que eu concordei na hora? Porque a minha ideia era o suicídio. Falei, nossa, fechou. Já tinha o lugar, já tinha a arma, beleza. E aí, eu saí com ela esse dia, eu cheirei muito. Bebi muito e fui pra casa. Cara, várias e várias vezes eu chegava em casa de madrugada. Meu pai tinha medo de mim. Porque eu me drogava e ficava violento. Várias e várias vezes eu chegava em casa, eu pegava meu pai ajoelhado, sabe? E pedindo pra Deus cuidar da minha vida. E eu não queria saber o que... Ele vinha falar de Deus pra mim, eu não queria saber, sabe? E o que mais doía, assim, era ver a cena, sabe? Dele ajoelhado e pedindo pra Deus pela minha vida. E o que me doía também é porque, assim, a casa era em construção, não tinha porta nos quartos ainda. E ele, pra se proteger, ele colocava um colchão, assim, com medo de eu agredir ou bater nele. Graças a Deus eu nunca fiz isso, né? Mas eu agredia com palavras, né? Porque eu não tinha perdoado o que ele fazia com a minha mãe, né? E eu sempre jogava isso na cara dele. E aí teve uma vez que ele falou assim, olha, filho, eu me envolvi numa briga muito feia. Ele falou, olha, filho, você escolhe a vida ou vão te matar aqui. Ele falou, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais que falar com você, né? E eu dei uma resposta totalmente agressiva, sabe, pra ele. E ele falou assim, amém, né? E aí, nesse dia aí que ele ficou, voltando, né, do que o rapaz falou, nesse dia que ele falou que ia deixar a arma, não sei o que aconteceu. Eu ia buscar, só que aí a polícia invadiu, eu ia ficar na casa dele. Só que aí não sei o que aconteceu, que eu não fui. Aí a polícia invadiu a casa dele. Aí levou droga, levou arma, levou ele, né, preso. E era pra mim estar lá, porque assim, minha casa era aqui, a casa dele era 2, 3 casas depois.
Aí minha mãe falou, ó, tá vendo? Deus tá te protegendo. Eu, tá nada, sabe? Tipo aquelas coisas. E aí foi quando eu mandei uma mensagem pro meu primo daqui, eu falei, olha, cara, eu tô precisando de ajuda. Falei assim, expliquei a situação, né? Falei, preciso de ajuda. Ele falou, olha, eu vou te mandar dinheiro amanhã, você vem amanhã. Fica aqui na casa da minha mãe, não sei. E aí depois a gente dá um jeito. Eu já tinha vindo pra cá uma vez, né? E só que eu voltei porque eu tava nessa vida aí de loucura. E aí nessa eu, né, comecei a trabalhar, bebi, caí de moto, fui mandado embora do emprego porque tava sem experiência e tal. E aí voltei pra São Paulo e me afundei mais ainda. E aí ele mandou dinheiro pela segunda vez, voltei. Só que aí no caminho eu falei com Deus. Falei, olha, eu só vou se for pra eu achar uma igreja e fixar nela, porque senão eu não vou. Falei, eu não quero mais isso pra mim. Né? Eu não quero. O meu maior medo era matar o meu pai, né? De desgosto, levar isso pro resto da minha vida. Que nem eu te disse, eu tenho muito temor, eu tenho muito respeito pelo meu pai e temor a Deus. E aí meu primo mandou o dinheiro, eu falei, é isso, eu vou voltar. Aí voltei pra cá. Cara, deu tudo errado pra eu chegar aqui. Porque no dia que eu vim, eu perdi o ônibus, né? Mó correria pra voltar, porque saía de Santo André, começou de Santo André, saía de Santo André, ele ia pra São Bernardo. Eu fui pra São Bernardo ver se eu conseguia pegar o ônibus, tava lá, o cara não quis abrir a porta do ônibus e tal. Aí na hora eu falei, não vou voltar. Meu pai falou, não, você vai. Eu achei aquilo horrível, ele ter falado aquilo pra mim na época. Aí eu falei assim, já que eu falei, né, que eu vou. Cara, eu cheguei aqui, vamos colocar assim, numa terça-feira. Vim acabado, cara, acabado, assim, olheira, uma cara de louco, assim, né, magro. Cheguei aqui numa terça-feira, numa quinta-feira, aí na quarta-feira eu tava andando com meu primo, a gente saiu pra beber, andando com meu primo, ele entrou ali não sei se você sabe onde que é o Bola ali. Ele entrou ali na rua do Bola ali. Aí eu vi, assim. Aí, na hora, eu falei assim, nossa, é aqui que eu tenho que vir, né? Porque eu já tinha falado com Deus pra ele me mostrar a igreja, né? Aí eu falei assim, é aqui que eu tenho que vir. Aí, na quinta-feira eu fui. Né? Que eu vi lá o dia do culto. Na quinta-feira eu fui no culto. Cara, na quinta-feira eu fui. Aí no domingo eu peguei a Santa Ceia. Daquele dia até hoje, eu fui liberto da bebida, da droga. Assim, nunca mais. Da bebida e da droga, né? De tudo. Todos os vícios que eu tinha ali, eu fui liberto, né? Que eu lembro que depois da Santa Ceia eu fui beber um vinho, assim, eu peguei nojo, assim, na hora. Falei, nossa, não quero mais. Né? Então, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já fui liberto, né? E aí foi indo, foi caminhando, né? Aí o pastor começou a conversar comigo, perguntou, falei, né, meu testemunho pra ele e tal. E aí eu entrei no ministério. Na verdade, o primeiro ministério que eu entrei ali foi a zeladoria. Que o pastor falou assim, olha, você tem que ser tratado ainda. Porque eu cheguei com aquele negócio, eu vim, né, achando que era eu, né, e não é pra mim, né, tudo é pra Deus, né, então vim com aquele achismo, né, ainda. Então o pastor tratou ainda o achismo ainda, né, colocou na zeladoria, não colocou de imediato no Ministério do Louvor, pra tratar mesmo. Cara, e eu dou glória a Deus por isso, porque eu aprendi bastante com isso, né. E aí depois ele colocou no louvor. Aí colocou no louvor. E aí Deus veio falando comigo. E até então, Deus vem falando comigo muito em relação ao louvor, em relação ao ministério, né? E aí eu tomei a coragem de começar, né, gravar o louvor. E entendi que não era pra mim, né? E entendi que tudo que Deus vem me dando é pra edificar, né? E pra conseguir almas pra Cristo, né? Então, e aí tá até hoje, né? Aí, graças a Deus, né, eu fui abençoado com o irmão, porque o louvor que eu gravei, que ruge o leão, foi um irmão que me abençoou, o Gustavo, né, que fez o baixo no clipe. Ele chegou lá, ó, imaginei você cantando isso aqui. Aí a gente fez a melodia junto, né? E aí eu falei, vou gravar. Eu tava com outro louvor pra gravar, o meu, né? Já tava com o cara tudo, com o cara da produção, o Argel, que gravou. E eu falei, não, vou gravar esse, cara. É um louvor mais agressivo, né? Um louvor que... Falei, não, vou gravar esse. E aí, tá aí, gravamos, graças a Deus, deu certo de gravar o clipe aí. E é isso, cara, foi isso que aconteceu aí, até agora, nesses 3 anos de conversão aí. Glória a Deus. É mais ou menos isso aí, meu testemunho. Que testemunho maravilhoso, né, galera?
É, A galera que desse já tá aqui. Vocês já conheciam já o testemunho deles já? Que bênção, né? Cara, a gente tá aqui, pô, eu tô emocionado com esse testemunho, né? Que é essa Amém. trajetória de vida, né? Sim. Chegou a ficar com algum trauma de infância que o teu parente deixou em você assim? Tu carrega alguma coisa assim ainda? Cara, eu vou falar pra você. Eu cheguei com esse trauma na igreja, né? Eu cheguei assim, que nem baqueado mesmo. Mas fui curado, né? Tem um processo na igreja que eu acho muito legal, que se chama cura e libertação. E eu fiz esse 2 vezes. Porque a primeira vez ainda não foi curado totalmente. Porque o cara que me abusou sexualmente, ele morreu. Mataram ele porque ele não fez isso só comigo, né? Fez isso com outras pessoas. Entendi. Tipo, liberar o perdão, né? Então, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou liberar o perdão pra esse cara, sendo que esse cara morreu? E até então que, quando teve esse cura e libertação na igreja, né? Um irmão que fez o cura e libertação comigo, eram 2, né? Um que ia falando e o outro que ia orando, intercedendo. E aí ele falou assim, olha... Ele sentou na minha frente, ele falou, e tá aí o cara, então você vai liberar perdão pra ele. Nossa. Santo Deus, tá. Aí pensa, né? Volta a cena desde o Claro, começo. claro. O trauma era tão grande que eu lembrava do cheiro dele. Pra você ter a noção. Então, foi. Aí ele falou, só que Liberou? agora... Hã? Aí tu libera o perdão. Aí liberei perdão, só que assim, ele falou, só que não é só dele. Você vai liberar de todas as pessoas que você se envolveu, porque senão, como que você vai conhecer uma pessoa nova na tua vida? Cara, mas foi muito sobrenatural, porque eu liberei aquele perdão e aí eu conheci a minha esposa. Imediato, assim. Imediato. Nossa, cara. Conheci a minha esposa, né? E a gente começou a trabalhar junto, glória a Deus pela vida dela, porque ela não é só uma esposa, ela é minha amiga, ela é minha companheira, sabe? Enfim, graças a Deus, a gente vai ter um filhinho agora, Pô, tá que grávida benção, de né, 7 meses aí, tá chegando, né? E é isso, cara, é isso. Então Deus, eu acho que assim, é uma opção, né? O que eu aprendo, né, sobre isso? É uma opção. Eu tenho a opção, porque que já chegaram a falar pra mim, então você acredita em cura gay. Eu falo assim, não é que é cura, porque o espinho na carne você vai ter pro resto da tua vida. Eu me envolvi com uma pessoa do mesmo sexo, eu tive um interesse, eu tive um desejo, né? Mas cabe a mim até a opção de querer fazer aquilo novamente. Cabe a mim a opção de querer andar fora dos caminhos de Deus, porque eu sei que aquilo não é certo. Não é certo. Porque sabe o que eu trazia pra mim? Eu não tô pecando porque Cristo fala amai o próximo como a ti mesmo. Eu falava isso no mundo. Eu tô amando. Mas não é dessa forma que Deus. Porque eu amo tua vida. Mas não é da mesma forma que eu amava no mundo. Né? Porque eu amava no mundo sexualmente. Dizendo, né? Entendi. Né? E não, o amor que a gente sente um pelo outro é diferente, é um amor de irmão. É aquele amor que você quer ajudar, você que tá do lado, você quer cuidar. Quer bem. Você próximo. quer bem. Não desejar ele, né? Não desejar, entendeu? É essa a diferença, entendeu? E hoje, como é que as igrejas estão preparadas para receber essa comunidade LGBT? Cara, eu acredito que eu fui muito bem recebido. As lideranças estão indo... Sim, eu fui muito bem recebido, né? Graças a Deus. Porque o que eu falo pro meu pastor é assim, que o que eu sentia falta muito era de um abraço, né? Eu digo por mim, assim, eu era muito carente disso, né? De um abraço, de uma pessoa falar assim, olha, filho, eu te entendo. Eu te entendo. E foi assim que eu fui recebido. A primeiro dia que eu entrei na igreja, eu já fui recebido com um abraço, independente. Cara, porque eu era totalmente diferente, eu era totalmente diferente, Deus me mudou demais, entendeu? Eu era muito diferente. E a Tinha pessoa... os trejeitos ainda? aquela pessoa que me olhava falava, olha, esse irmão... Você tem hoje ainda? Ainda tem ainda? Do quê? Os trejeitos assim? Não, acredito que não. É. Não, fui bem... Deus moldou bastante. Outra pergunta hoje hoje você tem a tua banda aqui, tá? Vamos tocar daqui a pouco. E você já sofreu algum, tipo assim, retalhos, assim, espirituais, assim, tipo da Irmandade, assim, tipo, olhando assim, olhando meio torto pra você, assim, nossa. Acredito... Não. Não? Não. Cara, eu nunca fui o tipo de cara que ligava muito pra opinião alheia, né? E aí eu penso o seguinte, cara, agora eu tô servindo a Cristo. O que me importa hoje é Cristo, né? A gente não veio pra servir homens. Então, independente da opinião do homem, pra mim não vai me agregar. O que vai me agregar é Cristo. Eu tô ali pra servir a Cristo, então é Cristo que eu vou servir. Né? Porque se você, o que a gente aprende muito na igreja, a partir do momento que você entra na igreja por homens, você não entra por Cristo, né? Então...
E a função da igreja é abraçar, não retalhar, não né? Cara, julgar, né? A aham. gente ama, não julga, né? A gente tem que acolher, né? Sim, Que pergunta aqui. Eu vou fazer umas perguntas claro, que vamos lá. as pessoas mandaram pra mim, Amém. tá bom? É, qual foi o mais difícil para você no processo de libertação? Perguntaram aqui. O desejo Desejo? é, né? A curiosidade, tipo assim... Porque quando eu entrei, eu não entrei assim, eu vou servir. Não, eu entrei assim, nossa... Aquele ali eu pegava. Nossa, que real, né? A pura realidade. Então, isso foi muito difícil. Na verdade, o mais difícil foi não olhar o irmão com desejo. Olhar como amar o próximo. Como um irmão. Uau. Isso foi muito difícil pra mim. Né? Foi mais difícil. Mais uma? Hoje você ajuda pessoas que passou por mesmo processo que você passou? Hoje, não, ainda a gente não tem isso, né? Eu acredito que isso ainda é um tabu, né? Eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso, mas não tem essa coragem de falar, olha, eu passei por isso ou estou passando por isso, né? Mas, assim, o que eu levo é o meu testemunho, né? Eu não tenho vergonha de chegar ali, de repente o pastor chegar e me chamar, olha, fala aí um pouquinho, então, o que leva é o meu testemunho. Tu acha que não é aí que Deus quer te usar? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Acho que através desse podcast também, eu acho que muitas pessoas vão te procurar, sim, Dani. Porque muitas pessoas estão e não se são e eles não falam quem são porque com medo do retalho espiritual. Sim, sabe o que eu acho? Eu acho que é mais fácil pra mulher, né? A mulher que passou por isso falar do que o homem. Ontem aquele, né? Sim, porque o homem, ele tem, mas eu já passei, já aconteceu, agora eu tô na igreja. Porque assim, às vezes você passou na tua adolescência, ou às vezes aconteceu algo na tua infância, e você não... Aconteceu, e você tem que liberar aquilo. Mas aí você guarda. Eu acredito que pra homem é mais difícil. É difícil, né? Mas eu tô casado, não tem nada a ver, entendeu? Mas tem, né, cara? Tá ali, né? Então tem que ser liberado, eu acredito. Muitas pessoas também acham que não conseguem também liberar o perdão também por causa dessa... Sim. Carrega esse trauma por hoje, porque não tem alguém como você, Daniel, que possa estar iniciando o caminho, né? Sim, porque, cara, não é fácil. Pra mim também foi difícil liberar perdão pro meu pai. E falando em pai, cara, tem uma pergunta maravilhosa aqui. Como que teu pai recebeu notícias quando você falou, eu sou homossexual? Não, eu não assumi com meu pai. Eu não assumi. Eu fui falar pro meu pai que eu tive um envolvimento homossexual depois que eu me converti. E quando aí? Ele veio aqui. E como foi a reação dele? Ele ficou impactado, porque ele não sabia que eu tinha sofrido abuso. Então ele ficou impactado. Ele teve um momento ali de silêncio. Ele falou, olha, ainda bem que você me falou agora, porque se você tivesse me falado na época, eu não sei o que poderia ter acontecido com o cara. Entendeu? Então ele ficou impactado. Né? E aí, só que aí quando eu falei com meu pai, na verdade, quando o meu pai veio pra cá, foi quando eu conheci o meu pai. Hoje em dia o meu pai é meu amigo, meu parceiro, meu pai é muito sábio em relação à palavra, ele me ensina demais, né? Mas eu não vi o meu pai desse jeito. Só que assim, outra coisa também que eu aprendi na igreja, você só vai ter envolvimento com o teu pai espiritual quando você, né? Ter um envolvimento com o teu pai. Com a paternidade. Com a tua paternidade. E aí foi onde eu liberei perdão pro meu pai, pedi perdão. Só que, cara, meu pai demorou muito pra acreditar em mim. Acreditar que eu tava consertando na vida. Ele demorou demais. Aí depois que ele viu as coisas acontecendo na minha vida, né? Aí sim, agora, graças a Deus, eu e meu pai. Ô Dani, só pra gente finalizar aqui rapidinho, tem muita pergunta aqui. Vou ver se dá tempo ainda, galera. 3 minutinhos. Rapidinho, tá? Eu queria que tu mandasse uma mensagem das pessoas que estão dentro da igreja, uma palavra de motivação, incentivo, te procurar, pra tu te ajudar. Sim, a mensagem é, cara, não esconda isso, né? Não esconda, né? Se abre seu coração primeiro para Deus, né? E deixa fluir, né? Porque isso não é erro, você não, né? Não é errado, né? Tipo, você falar, né? O errado é você esconder, guardar isso para si, né? Confessa o pecado, né? E você será liberto, né? É só confessar. Ô Dani, eu vou fazer um convite para você.
Nem falei com o meu diretor aqui, meu diretor tá... Eu quero que você venha aqui um dia só pra falar sobre isso. Amém. A gente vai fazer outra caixinha de perguntas e vocês vão respondendo, pode ser? Amém, claro, pode Acho que eu ser. senti de fazer isso, acho que a galera tá Amém. precisando ficar mais, né... Tá mais informada às vezes. Sim, Eu acho que os líderes também têm que estar preparados para também receber Sim. e saber entender o que é isso na igreja, É. né? uhum. Ô Dani, pra gente finalizar, foi um testemunho maravilhoso, Glória foi um a Deus. bate-papo maravilhoso, cara, tô muito feliz, Glória a Deus. tô muito contente mesmo de coração. Eu queria que você deixasse um verso que sempre você carrega pra você. Sim, Contigo. esse é muito chapado isso aqui, porque é o seguinte. Eu adoro quando tu fala chapado. É porque é o seguinte, eu tava chapado, literalmente, de vinho em casa. Na primeira vez que eu vim pra cá, e eu falei pra Deus assim, Deus, eu quero ir pra igreja. Eu ouvi uns louvores já, e Deus já tava falando comigo naquela época. Deus, eu quero ir pra igreja, mas me dá uma palavra, então, na Bíblia aí, que eu vou, né? E aí Deus me deu o Salmo 33, né? Que ele fala, regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois os retos convém louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Glória a Deus. Então, a partir daquele momento, eu entendi que Deus estava me chamando para louvar, para cantar para ele. Tipo, filho, eu não te quero cantando no mundo. Eu quero você cantando para mim, eu quero você adorando, me buscando. Eu quero te usar, né? No dom que eu te dei, né? Só que aquilo eu guardei, cara, pra mim. E voltei pra São Paulo. Quando eu voltei pra cá, um irmão que era líder, né? Na época de célula, né? Eu falei pra ele, né? Aí ele me falou, ó, é o Salmo 33, sei lá. Aí voltou tudo. Aí eu entendi o que Deus queria na minha vida, entendeu? Glória a Deus, Dani. É. Então, e aí, né? Hoje em dia eu faço, sabe? Com Muito louco. excelência, com amor, porque eu acho que nada paga o que Deus vem fazendo na minha vida, né? E é isso. Amém? Dani, foi um prazer te receber Ali eu tô aqui, com a mão cara. gelada, tô nervosaço. Não, foi incrível, cara. Amém. Pessoal, se esse testemunho te tocou, te edificou, se você conhece uma pessoa ou um rapaz, uma menina que queira ouvir esse testemunho, precisa ouvir esse testemunho, manda pra ela, comenta, compartilha, né, Dani? Sim, com certeza. Porque, cara, não se esqueça, você é um testemunho. É verdade. Cara, foi muito bom, cara. Amém.